chegou dos Estados Unidos, a gente foi lá em Guarulhos pegar ela. Ela vai ficar 20 dias no Brasil, depois volta. Bom. Então a gente foi. Chegamos, era 5 horas aqui. Nossa, cada domingo é uma novidade. Então, saímos cedo, saímos 6h30 da manhã. 6h30 não, 7 horas. 6h30. E o voo chegou no horário? Chegou, mas demorou para ela descer. Tá. Para descer não, passar. Lucélia, boa noite. Oi, Lucélia. Boa noite. Tchau, Lucélia. E vocês? Pelo visto, só o Marcelo não está com frio, porque aqui em casa faz um frio. Eu sou Florlane. Eu sou calorento. Eu já estou pronta. Depois da oração eu vou sair, aí eu já fiquei pronta. Eu sou calorento, gente. Eu não sei o que eu faço, não. Que bom. Eu dificilmente coloco uma blusa também. Bom, esperar mais um minutinho, a gente começa. Hoje a abertura é a Lucélia, Evangelho faço eu, depois a Marli, o Livro dos Espíritos. As vibrações é a Eliane, a lista o Pedro e a prece final, Carlos. Certo? Yes. Ok. Muito bem. Bom, 6 horas. Vamos começar? Vamos começar. Né? Vamos, então, acalmando os nossos corações e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por estarmos aqui mais um domingo de estudos, vibração, que assim seja, de estarmos todos reunidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos ligando aos mentores também aqui presentes. Que seja. Que seja. Então, deixa eu abrir o meu... Na verdade, está aberto, mas deixa eu pegar o meu livro aqui. Está abrindo. Então, a parte que me cabe ler verdadeira pureza, mãos lavadas. Deixa eu colocar meu olho, né? Isso. Fiat Lux, estou enxergando. Bom. Vamos lá. Então, 8 em 8. Fernanda entrando. Esperar ela entrar para a gente... Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Gente, noite. vocês se incomodam se eu fizer a lista de assistidos, que o Pedro tá tocando esse final de semana, então ele não vai conseguir entrar. Tudo bem. Por mim. Tudo bem? Tudo bem. No problem. Eu ia começar agorinha, Fernanda, para ler o Evangelho, tá? Tá bom. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe,
e o que amaldiçoar a seu pai ou sua mãe morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará a ti, e está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou sua mãe. Assim que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós, outros, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair do abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. 9. Enquanto falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e o prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Aquele que fez o exterior também não faz o interior? Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Aí tem uma explicaçãozinha aqui. Item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Como era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a reforma moral e íntima, isto é, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites para com Deus. Acomodavam-se assim às práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que era-lhes ensinado que Deus não pediria mais nada do que isso. Eis porque o profeta dizia: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz.
O propósito da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter a aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Bom, a explicação em si, ela é muito clara, né? Às vezes a gente se preocupa em parecer bonzinho, né? Falar manso, né? Calmo, fazer aquela cara de paisagem, né? De habitante do paraíso, sabe aquela cara de habitante do paraíso? Né? Mas lá dentro, a gente está pensando mal de X, de Y, né? Está planejando fazer uma coisa que não é lá muito boa, né? Então, é por isso que lá pela década de 80, né, surgiu muito a expressão reforma íntima, né? Essa reforma íntima, o que ela é? Primeiro, conheça a si mesmo. Porque quando nós nos conhecemos de verdade, né? A gente é o ponto de partida. Temos que nos perdoar por aquilo que fomos ou por aquilo que somos, porque estamos numa caminhada longa, né? Então, tudo que nós fizemos de errado é passado, já foi, né? Quem fica vivendo no passado fica amargo, fica doente. Aí, a partir daí, tem que vestir a roupa nupcial, né? Ser o homem novo, o novo homem, né? Mas de verdade, né? Porque senão é hipocrisia. E a hipocrisia é uma coisa muito feia. Falo por mim, né? Isso é uma luta diária minha. Diária. Eu luto para eu não ser um hipócrita, porque é horrível ser hipócrita, né? Quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 4 virado para a gente, né? Bom, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? A lição é muito clara, né? Sim, ela é clara. Alguém? Claro, assim, acho que minha parte não tem acrescentar, não. Carlos, não está dando para ouvir você direito. Não ouvimos. Não, de minha parte, Marcelo, eu não tenho o que acrescentar, não. Para mim foi boa. Ouviu? Agora? Já vou, sim. Estou mais perto lá. Eu estava muito longe. Sim. Aproxegue. Aproxime-se. Alguém mais? Não, está claro. Está bem claro. Tá. Ok. Bom, Livro dos Espíritos, Marli. Então, vamos dar continuidade, né, ao estudo. A gente... Desculpa, eu esqueci de abrir o livro. Vamos falar de parentesco e filiação, né? Aqui na pergunta 203, no item 203, fala assim: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhe dar a vida animal. Aqui uma nova alma vem juntar-se depois da vida moral? Responde a espiritualidade. Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes ou vice-versa.
Aqui a espiritualidade nos diz que nossos filhos só herdam de nós os aspectos físicos, ou seja, o DNA, porque a moral não, né? Porque a moral, ela indica que são decorrência de conquista individual, né? Nós podemos até transferir para nossos filhos, educação é de nossa responsabilidade, né? Passar valores, tudo. Mas nossas vivências nós não conseguimos passar para os nossos filhos, né? Nós podemos apenas dar exemplo para eles se organizarem durante a vida. Então, a espiritualidade vem nos dizer que um espírito não gera um espírito, que um espírito, ele não herda do espírito. Já pensou se a gente pudesse, todas as nossas vivências anteriores, passar para os nossos filhos? Seria complicado, né? Então, aqui fala que cada um vai ter que fazer, está num plano de expiação e prova, cada espírito é responsável por cumprir esse desenvolvimento, e à medida que ele se desenvolve, né, ele vai, à medida que ele se desenvolve, é uma conquista pessoal, tá? E isso é tão certo, né, isso é tão certo que essa conquista é individual, que a própria espiritualidade fala, né, que pais ignorantes, pais estúpidos, podem ter filhos inteligentes, ou vice-versa, né? Isso é sinal que o espírito não herda a estupidez do pai, assim como o filho não herda a inteligência do pai, né? Espiritualmente falando, isso é uma conquista individual. Alguma colocação, por favor? Isso mesmo. Tranquilo. Eu acho que isso está relacionado a essa questão da evolução espiritual, né? Quando a gente Exato. encarna, a gente vem partindo do ponto que nós paramos, né, na encarnação anterior, para dali para frente evoluir. Então, eu acho que faz bem coerente mesmo. Eu não vou herdar nada do outro, porque o outro espírito tem o caminho dele, que seja meu pai nessa encarnação, minha mãe, mas ele tem o caminho dele, eu não tenho como herdar essas questões evolutivas dele. É isso? Isso, Exatamente. Sim. perfeito. Posso prosseguir? Mais alguma colocação? O caminho se faz caminhando, né? Cada um faz o seu caminho. Sim. 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Responde os espíritos. Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. A espiritualidade nos diz que os laços afetivos que vêm de várias encarnações, repetidas encarnações, eles não se rompem. Por isso que é muito comum, às vezes, você deparar com uma pessoa e ter uma baita de uma afinidade que quando no seu núcleo familiar, às vezes você não tem, né? E é muito comum isso acontecer. E assim, a espiritualidade nos diz que este amor a gente carrega por todas as existências, né? Nós vamos ampliando essa família, né? Essa família universal, né? Da mesma forma, gente, que a ira, o ranço, o ódio também prevalece. E aí a gente tem que fazer o retorno e recomeçar essa caminhada. Então, a espiritualidade diz que, à medida que vamos depurando o nosso espírito, que vamos melhorando, que vamos na nossa escala evolutiva, nós vamos ampliando cada vez mais nossas famílias e vamos deixando, assim,
de ter aquela família consanguínea, né? Dentro do nosso núcleo universal, para ampliar esse amor no qual Jesus sentiu, porque Jesus era espírito puro, né? Então, Jesus não amou só José e Maria e seus irmãos e seus discípulos. Jesus amou a humanidade. E é desse amor que a lei de Deus fala. Que nós vamos evoluir, vamos batalhar, vamos passar por várias encarnações, até que nós aprendamos a amar de forma universal. Alguma colocação? Não. Carlos? Não, tranquilo. Tranquilo. Por mim, Então, vamos para 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar existências anteriores. Responde os espíritos. Ela os amplia, em vez de destruí-los, baseando-se no parentesco e afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia deveres da fraternidade, pois o vosso vizinho ou vosso criado pode encontrar-se em um espírito que foi vosso sangue. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância de alguns atribuem à filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a outra raça, ou que tivesse vivido em condições bem diversas. Responde o espírito, é verdade. Mas essas importâncias se baseiam no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um gentil homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vossa vaidade. Olha, que a espiritualidade é bem objetiva, né? Deixando bem claro que a reencarnação, ela amplia os laços de família, né? Que cada vez mais a gente vai ampliando. Então, você vai estar numa família, apaixona-se por aquela família, em próxima encarnação você está em outra família, vai se apaixonando. Isso aí vai se tornando universal, como a gente já comentou, né? Até que aprendemos a amar uns aos outros, né? E na segunda pergunta aqui, a espiritualidade mostra que muitas pessoas dão muito valor, né, à sua árvore genealógica, né, ao seu quadro genealógico, né, e muitas vezes menospreza aquela pessoa honrada, gentil, que foi seus antepassados, para se apegar naquele, né, sou descendente de Nero, sou descendente de Marco Polo, né? Então, assim, é muito comum você ver assim, eu sou da família tal, meu avô foi fulano de tal, meu bisavô fulano de tal. Muitos se orgulham disso. Se vocês me dão licença, eu gostaria de comentar um fato que aconteceu comigo na Praia Grande. Eu tive um amigo que ele tinha um bar ao lado onde eu trabalhava. E esse amigo era descendente de Adolfo Hitler. E Adolfo Hitler não teve filhos, mas teve irmãos. Então, ele era descendente. Então, ele trazia cartas para te mostrar, sabe, pesquisas e mais pesquisas sobre Adolf Hitler, né? O nome dele, ele fazia questão de enaltecer. Então, assim, o que diz a espiritualidade? Seu orgulho. Porque, afinal de contas, às vezes a gente deixa de realmente
enaltecer aquele trabalhador que está do seu lado, aquele funcionário dele que estava dia a dia ali trabalhando com ele, e ele perder tempo enaltecendo a sua geração, né, a sua árvore genealógica. Então, isso tudo é orgulho. Eu sou fulano de tal. Eu não sei se vocês viram, leram a revista de 1862, o artigo diz assim, os espíritos e o brasão. Eu não sei se o Marcelo Carlos teve oportunidade de ler. Convido vocês a essa leitura, que fala de Sagres, de Antuérpia. Logo depois que Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele manda uma carta a Kardec, né? E é justamente das coisas que eu acabei de dizer, inconformado com a publicação de Kardec, porque estava, assim, desmanchando sua árvore genealógica, né? Genealógica. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ver os espíritos e o brasão, é bem por aí mesmo que acontece. Mas a doutrina da reencarnação, ela não destrói, né? Ela alimenta a consciência em Cristo. E nós somos privilegiados pelos ensinamentos de Jesus, né? Então, deixemos esse orgulho, que possamos deixar sua família de tal, Bertã de tal, e afinal de contas somos todos iguais perante Deus, todos aqui no mesmo planeta, espiando, passando por provas, e nosso único objetivo é realmente um dia podermos subir um pouquinho a escala evolutiva. Algum comentário, por gentileza? Só queria lembrar uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Quem que é meu irmão? O João Binage é meu irmão? Sim, ele é o meu irmão consanguíneo. Consanguíneo. Mas vocês são meus irmãos também, Sim. né? Vocês são meus irmãos e irmãs. Aquilo que eu bato nessa tecla, né? Esse tipo de coisa, de família, tudo bem, você deve cuidar da sua família, claro, obviamente sim. Mas aquele cara que está lá na rua pedindo comida, que mora na rua, ele é tão irmão quanto o meu irmão João, ou não? Claro que ele é. Quando a gente só vai mudar para um planeta de regeneração quando nós criarmos a ideia de comunidade, esquecer do eu e eles e lembrar do nós e vós, né? Então, tudo bem, a família, já falei, a família deve ser honrada, claro. Se estamos numa família é porque é necessário, mas todos são nossa família. Todos os que estão ao nosso redor são nossa família, né? Só isso. Essa é uma pergunta de Jesus, não é? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe, são meus irmãos. Então, não dá para nascer todo mundo na mesma família. Então, nós somos divididos em famílias e, no momento, eu nasci nessa família, depois eu vou nascer em outra família, depois constituo na outra família. Então, é por aí que nós vamos aumentando a nossa filiação. E aprendendo a amar, porque no momento eu trago comigo espíritos afins. Mas, em algum momento, vem um neto, vem alguém, um sobrinho, alguma coisa que vem para dar uma chacoalhada no lar, né? Porque não era um afim, era alguém que eu preciso amar mais do que eu dava amando anteriormente. É difícil, a gente precisa aprender a entender o que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Quem cruza o nosso caminho não cruza em vão. O que é que eu aprendi com isso? E às vezes eu não aprendi nada, né? Eu preciso começar a olhar mais. E como diz o Marcelo, é o nós. Somos nós que evoluímos, somos nós que vamos buscar esse caminho.
Individualmente, eu preciso me melhorar para melhorar o coletivo. Mas somos todos nós. A gente vai ampliando, né? À medida das reencarnações, vão ampliando essas famílias, né? Sim, vamos ampliar. Aí a gente vai, assim, nós vamos desapegando um pouco do consanguíneo e vamos ampliar essa família para um universal, né? Jesus já deu esses exemplos para nós, né? De amar todos igualmente. Né? Sim. Mais alguma colocação, por favor? Podemos fazer a 206? Sim, senhora. Da minha parte. Obrigada. 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Responde a espiritualidade, seguramente que não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam um dos outros, não tem menos afeição pelo que estão ligados a eles por laço de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatia ou ligações anteriores, mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes atribuais, por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vós forçar por seguir seus bons exemplos. Somente assim a lembrança lhe pode ser, não apenas agradável, mas até mesmo útil. Quando eu li esse trecho, 206, gente, por mais que eu não quisesse, eu lembrei do meu avô, né? Meu avô, ele era de Caconde, né? E eu me lembro que nós não falávamos quintal, e sim terreiro, né? Então, o vovô tinha no fim da tarde, né? De pegar todos os netos e colocar à sua volta e conversar com seus netos sobre valores. Então, assim, quando ele passava isso, era de uma forma tão simples e humilde, porque ele era analfabeto, mas era uma coisa que ficou para o resto de nossas vidas. Todos os netos herdaram aquelas histórias contadas. Então, ele dizia para a gente assim, ó, que vocês cresçam, mas cresçam honestos, que vocês saibam que vocês têm um nome a zelar, mas esse nome tem que ser caráter. Eu nunca me esqueci disso, desse amor que meu avô deixou para a gente, desse carinho. O que meu avô tinha, eu deixava de ter, nunca me interessou, mas as palavras que ele dizia é que ficou na minha memória para todo sempre. Meu avô foi o homem que mais me passou valores. Então, assim, quando eu falo de cultuar a imagem do meu avô, eu cultuo, sim, com orgulho, no sentido de admiração. Eu cultuo a imagem dele com amor. Eu cultuo a imagem dele como um grande aprendizado para a minha vida, né? Então, eu acho que não tem problema, a espiritualidade aqui nos diz, não tem problema a gente cultuar os antepassados, né? Desde que a gente não faça com orgulho. Então, assim, mas eu não sinto orgulho, eu sinto admiração por aquele homem que me ensinou tanto, em tão pouco tempo, mas me ensinou a delícia de ser uma pessoa honesta. E eu não tenho muito o que colocar, porque realmente eu me apeguei no meu avô, mas eu gostaria que alguém pudesse fazer alguma colocação, por gentileza. Ah, dessa vez eu passo. Muito lindo isso. Eu também não tenho o que acrescentar, não.
Não sei se as meninas têm, a Lucélia, a Eliane, Não, a Fernanda. tudo tranquilo. Não, tranquilo. Eu acho que a gente tem sempre alguém em quem se espelhar, né? Que tenha trazido exemplos positivos. Então, eu me identifiquei muito com a Marli nesse discurso, pensando na minha avó, no meu bisavô. É por aí mesmo. Eu também, pessoas por quem eu nutro admiração até hoje. A Marli fez a gente viajar, chegar lá nos avós. Verdade, eu viajei. Sim. É uma viagem boa. Gostosa. Muito boa, Lucélia, muito boa. Sim. Ai, que saudade do bolinho de chuva. Recordar coisas boas é muito bom, né? Ai, Com sentar, certeza. conversar no fim da tarde com bolinho de chuva é muito bom. Bom mesmo. Obrigada, gente. Acho que a minha parte encerra por aqui. Agradeço a todos, viu, pelo carinho, desculpe. Muito obrigada, gratidão. Eliane, né? Começamos nas vibrações. Então, vamos, neste momento, nos conectar em pensamento. Pedir o auxílio dos amigos espirituais que sempre auxiliam o Grupo Francisco de Assis, para que eles possam pegar as nossas vibrações de amor e espalhar por todo o mundo. Vamos fazer uma grande vibração, primeiramente pelo nosso planeta. Um planeta que tanto necessita de vibrações. Vamos vibrar, Pai, por todos os hospitais, aonde tiver um irmão doente, que as nossas vibrações de amor possam chegar. Vamos vibrar por todas as cadeias, pelos presídios penitenciárias, que também tem tantos irmãos sofredores, que as nossas vibrações possam chegar. Vibrar pelos asilos, sejam eles asilos do inválido aqui da nossa cidade, asilo São Vicente, onde tem os nossos irmãos, agora que acabamos de falar dos nossos avós, onde tem tantos vovôs, vovós, necessitados de carinho e de amor, que as nossas vibrações possam chegar até eles. Vamos também vibrar, pelo outro lado, pelos orfanatos e as creches, onde tem tantas crianças também necessitadas de amor e de carinho. Vamos vibrar muito amor para chegar até esses locais. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que não têm por onde morar, irmãos que moram nas ruas. Vamos pedir por aqueles irmãos que são viciados em drogas, álcool, e que o exagero faz ficar deitados nas ruas, nas calçadas, pedindo, mendigando. Que as nossas orações cheguem até eles. Vamos fazer uma grande vibração neste momento pelos nossos familiares. Que cada um de nós pense neste momento naquele seu familiar que tanto necessita também de amor e de carinho. Que os amigos espirituais possam levar as nossas vibrações até eles. Enfim, Pai, vamos pedir por todos os irmãos necessitados. Vamos pedir por cada um de nós do Grupo Francisco de Assis, que também tanto necessitamos de orações, porque nós também precisamos. Que
durante toda esta semana, nós possamos ser envolto por essas vibrações. E que neste momento as nossas vibrações chegam em cada parte do mundo aonde tem irmãos necessitados. E assim seja. Mantendo nossas vibrações elevadas, vamos enviar nossas energias positivas para os assistidos, encarnados e desencarnados. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abnagin, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abnagin Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profília Julice Mazucci Pazucchi, Juliana Marsola, Leonardo Correia e Mafuco, Lesiana Santos Silva, Loide Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Tangel, Silvia Helena Abnagin, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Terezinha Nalim Penteado, todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, Escola Instituto e todas as escolas de Casabranca, todos os moradores de Alqueirão do Mato, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnagin, que eles recebam nossas vibrações e nossas energias positivas. Enviando agora para os desencarnados, Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Elizabeth Tenreiro, Hélia Coelho, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria Elisa Moraes, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Valdir Donizete Severino,
Valesca Gomes de Souza Dalbério. Que os espíritos de luz estejam junto destes desencarnados, iluminando os seus caminhos de evolução. Que assim seja. Agradecemos aos bons espíritos que vieram nos amparar e nos apoiar em mais esse estudo que ora realizamos. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções e conhecimentos que adquirimos no dia de hoje. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar deste estudo e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que tenhamos todos uma boa noite, um bom final de dia, uma boa semana. Possamos nos reunir na próxima semana, quarta-feira, para a nossa vibração de amor e carinho. Que assim seja. Gente, eu deixei por fim para falar sobre o abrigo. Né? Eu fui essa semana lá, como eu falei para vocês. Falei com a Heloísa, eu tenho o celular dela, o telefone tudo direitinho. Eles ficaram muito felizes, adoraram a ideia. Inclusive, falei de nós levarmos alguma coisa para eles comerem. Os velhinhos comem de tudo, porque como eles recebem medicamento, então não tem problema nenhum, diabetes, nada disso. É tudo controladinho. Então a gente pode levar qualquer coisa. E ela pediu para avisar, né, antes, o dia, o domingo, às 15 horas, que é o café deles da tarde, que eles, inclusive, vão participar, né? Então, vai ser muito bacana. Agora, falta ver quando. Quando nós vamos. Cada um tem algumas obrigações, né? Por exemplo, hoje eu não poderia, que eu cheguei às 5 horas, mas pensem no dia, não vamos definir uma data hoje, né? Cada um pensa quando que é um bom domingo, e aí a gente marca. Tudo bem? Todo mundo de acordo, não? Sim. Tudo bem. Esse mês, Marcelo, está um pouquinho corrido para mim, que eu tenho 3 vezes Ribeirão Preto. Tudo bem. Sexta, segunda, sexta de novo, então vai Vamos pensar julho, um domingo de Oi? julho. Um domingo de julho. Porque vocês estão de férias, né? Sim, como professora, minhas férias começam em julho, fica um pouco mais aliviado, sim. Acho um bom mês. Bom mês? Então a gente pensa Eu numa acho. data. A gente propõe na conversa. Isso, e aí a gente vai pensando com calma o que cada um vai levar. O que cada um pode fazer, porque não pode ser, né? Para fazer tem que ser bastante coisa, né? Que são bastantes, precisa ver quantos tem, né? Sim. Sim. Vai ser bem legal, vamos fazer uma coisa bem legal para eles. Vai ser muito bom, né? São 46 moradores. 46. Você lembra, né, Marcelo, daquele trabalho social que a gente fez lá, né? Era... eu não... desculpe, não é 46, é que eu tô juntando os abrigos, mas não é assim, não. São 26. 26. Tá. Quer dizer, aquela época, Marcelo, que a gente fazia o trabalho do cachecol, das meias. Sim. Então, nós tínhamos 26 moradores lá. Certo. Hoje, eu não sei se esse número aumentou um pouquinho ou diminuiu. Eu Mas mando... por volta disso. Eu posso mandar um WhatsApp para a Heloísa, ela me deixou o telefone. Aí eu pergunto para ela quantos são, tal. A gente vai fazendo devagarzinho, com calma. Com calma, para ficar uma coisa bem gostosa e bem legal para eles. Sim, devagar, porque aí começou, não para mais. Exatamente. Né? E aí a ideia é ir lá, a gente vai para conversar com eles, para fazer uma oração, é isso? Então, oração, eu falei, a gente conversou antes, né, que não vamos falar de religião. Tá. Por quê? Porque tem velhinhos de várias origens, né?
Então, por respeito a eles. Então, na verdade, vai ser mais um pouquinho um trabalho de trazê-los de volta à cidadania. Para que eles... Nós vamos socializar, Fernando. Sim, para que eles voltem a se sentir úteis, né? Amados. Eu acho que é só isso. Tá. Né? Tá bom? A gente vai conversando com calma, né? Como disse a Marli, olha o bolinho de chuva para a gente sentar e conversar. Ah lá, tá vendo? Ai, que saudade, né, Eliana? Bom. Olha, ó, a avó já falou que vai bem o bolinho de chuva. Vai, né? Ai, como vai? Eu posso Lucélia, você precisa sair. Eu posso Pode sair. Ir? Eu posso ir, qualquer domingo eu posso ir. Eu não tenho problema. A data que vocês marcarem, eu vou, tá? Combinado. Combinado. Abraço para todos. Tchau, gente. Boa semana. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Até. Tchau, até. Tchau.